As punições mais dolorosas da história da humanidade, que farão seus dedos dos pés se curvarem. Claro, esta é uma área da história que mistura justiça, crueldade, vingança e até mesmo espetáculo público. As punições foram concebidas não apenas para causar sofrimento físico extremo, mas também para humilhar, deixar marcas permanentes e servir de aviso para a comunidade. Aqui estão algumas das punições mais dolorosas e arrepiantes da história, que realmente fazem imaginar a agonia e fazem qualquer um estremecer. Juan, escalpelamento, o que era? A remoção violenta do couro cabeludo. E por vezes a pele do rosto, com um facão ou faca. Por que era tão doloroso? A dor imediata era excruciante, mas a tortura não parava aí. Se a vítima sobrevivesse, ela ficava exposta a infecções horríveis, desfiguração permanente e uma dor latejante constante enquanto a ferida tentava cicatrizar. Era uma prática usada por algumas tribos nativas americanas como troféu de guerra e, posteriormente, foram oferecidas recompensas por colonizadores europeus por escalpos de indígenas, virando uma forma de guerra psicológica e econômica. 2. Escárpio ou garras de gato, o que era um instrumento de tortura que consistia em várias garras ou ganchos de metal presos a uma alça. Por que era tão doloroso? O carrasco usava o instrumento para rasgar e dilacerar a carne da vítima, expondo músculos, tendões e até ossos. As feridas eram profundas e irregulares, dificilmente cicatrizavam e quase sempre levavam a uma infecção fatal. Era comum seu uso durante a Inquisição para extrair confissões. 3. Empalamento, o que era? A prática de perfurar um indivíduo com uma estaca longa e afiada. A estaca era muitas vezes enfiada pelo reto ou vagina e forçada para cima através do corpo pela força do próprio peso da vítima ou por marteladas. Por que era tão doloroso? A morte podia levar horas ou mesmo dias. A estaca perfurava órgãos vitais sem necessariamente causar um dano imediato fatal, enquanto a vítima era erguida para sofrer publicamente. A versão mais famosa é associada a Vlad, o empalador Drácula, que supostamente criou florestas de pessoas empaladas para aterrorizar seus inimigos. 4. A roda de despedaçar. O que era a vítima era esticada sobre uma roda de carroça e o carrasco usava um martelo ou uma barra de ferro para quebrar metodicamente todos os seus ossos, membro por membro, porque era tão doloroso. Era uma agonia prolongada e metódica. O carrasco tinha instruções para quebrar os ossos sem necessariamente matar a vítima rapidamente. Após os ossos serem quebrados, o corpo era tecidos entre os raios da roda, que era então erguida em um poste alto. A vítima ficava exposta aos elementos e aos animais, morrendo de desidratação, choque ou infecção após dias de sofrimento indescritível. 5. Cerrado ao meio, o que era exatamente o que o nome sugere. A vítima era pendurada de cabeça para baixo, para manter a oxigenação no cérebro e prolongar a consciência e cerrada ao meio, do entrepernas para a cabeça, usando um serrote grande. Por que era tão doloroso? A morte não era instantânea. A vítima permanecia consciente durante a maior parte do processo, sentindo a lenta e agonizante ruptura de seus órgãos, vértebras e tecidos. A posição de cabeça para baixo garantia que ela visse tudo e mantivesse o cérebro irrigado, maximizando o sofrimento. 6. Touro de bronze ou touro de Sicília. O que era?
uma estátua de bronze oca em formato de touro. A vítima era trancada dentro dela e uma fogueira era acesa sob a barriga do touro. Por que era tão doloroso? O metal aquecia gradualmente até ficar incandescente, assando a vítima viva por dentro. O design incluía um sistema de tubos na região do nariz do touro que distorcia os gritos de agonia, fazendo-os soar como o rugido de um touro. O inventor desta máquina, Porello Duatinas, foi, supostamente, a primeira vítima de seu próprio invento. 7. Death by a Thousand Cuts. Língua de corte lentamente, o que era uma forma de execução chinesa reservada para os crimes mais graves, como traição ou parricídio. Envolvia a remoção metódica de partes do corpo com uma faca, com a sequência e número de cortes cuidadosamente planejados. Por que era tão doloroso? O objetivo era infligir a máxima dor possível, sem causar perda de consciência ou morte prematura. O carrasco era um especialista que sabia exatamente onde cortar para causar sangramento e dor extremos, mas mantendo a vítima viva durante centenas de cortes. A morte só vinha no final, muitas vezes por decapitação ou um golpe no coração. 8. Judas Cradle, berço de Judas. O que era uma pirâmide de madeira ou metal pontiaguda. A vítima era suspensa no acima dela e baixada lentamente, fazendo com que a ponta se inserisse no ânus, vagina ou ru coccyx. Por que era tão doloroso? O peso do próprio corpo fazia a vítima ser lentamente empalada. O carrasco podia balançar a vítima ou adicionar pesos para aumentar o sofrimento. A tortura podia durar horas, causando laceração interna extrema, infecção e uma dor insuportável. Nota importante: é crucial lembrar que estas descrições não são para glorificar a violência, mas para entender a profundidade da crueldade que os seres humanos foram capazes de infligir uns aos outros em nome da justiça, poder ou vingança. A história da punição é um lembrete sombrio da importância dos direitos humanos, da dignidade e da justiça que busca a reabilitação, não a tortura. Se inscreva no canal, deixe seu like